Muito bom dia a todos! Está começando mais uma aula aqui de Biologia dos nonos anos com a professora Luciane. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o tema ácidos nucleicos. Vamos fazer então com base em algumas questões. Questão de número 1. O que são ácidos nucleicos e quais os seus tipos? Os ácidos nucleicos são moléculas grandes ou chamadas de macromoléculas, formadas por unidades menores ou monoméricas, chamadas então de nucleotídeos. Eu posso resumir como sendo os ácidos nucleicos formados de nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por 3 peças-chave. São elas: um ácido, um açúcar e pelas bases nitrogenadas. Esse ácido é denominado de fosfato, representado pela sigla PO4, sendo o P fósforo e o O o oxigênio. O açúcar, que é a pentose, é diferente do açúcar do DNA para o RNA. O açúcar do RNA é chamado de ribose. O açúcar do DNA é denominado de desoxirribose. A única diferença entre eles é a quantidade de oxigênio, um a menos aqui para o DNA. Os dois apresentam 5 carbonos, portanto, pentose vem de pente 5, portanto, 5 carbonos, 10 hidrogênios. A diferença, então, é 5 oxigênios no açúcar e 4 oxigênios no DNA e 5 oxigênios no RNA. Então, esta é a pentose. A primeira diferença aí está no açúcar, nessa pentose. E, por último, nós temos aí os nucleotídeos, são formados também pelas bases nitrogenadas. O DNA é formado pela base adenina, timina, que é a exclusiva dele, do DNA, citosina e guanina. Já o RNA também é formado pela adenina, exclusivo do RNA, a uracila, formados também pela citosina e pela guanina. Então, os ácidos nucleicos são formados de nucleotídeos e os nucleotídeos são formados por um ácido, um açúcar e pelas bases nitrogenadas. Questão de número 2, cite 3 diferenças entre um DNA e um RNA, os dois ácidos nucleicos. Vamos lá, então. O açúcar, como nós já havíamos falado no slide anterior, a pentose, então, do DNA é desoxirribose, a pentose do RNA é a ribose, como nós temos aqui embaixo, aqui nessas estruturas, então, de amarelinho, ok? Ribose do RNA e desoxirribose do DNA. As bases, nós temos aqui exclusiva do DNA, aqui a timina, e exclusiva do RNA, a uracila. Tá? Que nós podemos ver, então, nessa parte laranja, a timina e a uracila são exclusivas, respectivamente, de um DNA e de um RNA. O DNA, então, é formado por uma fita dupla de nucleotídeos, elas estão enoveladas, uma fita na outra. Já o RNA é só uma fita simples, ou seja, se no DNA são duas, no RNA é uma fita única de nucleotídeos. Lembrando, nucleotídeos é um ácido, um açúcar e pelas bases nitrogenadas que nós acabamos de ver na questão de número 1. Questão 3. Qual a diferença entre dois tipos de bases, púricas e as chamadas pirimídicas? E vamos citar exemplos delas. A primeira diferença, então, está na ligação de uma base com a outra e essa quantidade de hidrogênio que vai estar variando entre essas ligações, ou seja, na quantidade das pontes de hidrogênio ou pontes de H, como é chamado, representado então o hidrogênio. Nós temos então esses dois tipos de bases, as púricas, que é quando nós temos então representados aqui por 3 pontes de hidrogênio ligando então uma base na outra. Já as pirimídicas não são 3 pontes de hidrogênio, mas 2 ligações aqui de 2 pontes, 2 ligações de hidrogênio. E quais são essas bases? Nós temos 2 bases púricas, a adenina e a guanina, com 3 pontos de hidrogênio. Já as pirimídicas, com 2 pontos, nós temos a timina, a citosina e a uracila, aqui no caso do RNA. Lembrando que sempre uma base púrica vai se ligar a uma pirimídica e uma pirimídica vai se ligar a uma base púrica, fazendo então esse encaixe aí perfeito delas. Então, elas não podem se ligar a qualquer base. Então, já entramos na questão 4, no que consiste a regra de pareamento específico. Uma base não pode se ligar a qualquer outra base. Tem regrinhas específicas para elas estarem ligando entre si. Então, isso é a regra de pareamento específico. É uma ligação específica, ou seja, exclusiva,
entre as bases nitrogenadas. Por exemplo, nós temos aqui que o DNA sempre vai ter, então, aqui, ó, a adenina se ligando na timina e vice-versa. Sempre é um encaixe entre elas. Nós temos que a citosina sempre vai estar se ligando aqui embaixo com a guanina e vice-versa, ok? No RNA também não é diferente, só vai entrar, então, a uracila no lugar da timina. A adenina sempre se liga com a uracila e citosina com a guanina. Então, isso são as regrinhas de pareamento específicos. Número 5, qual a ligação entre o DNA e as histonas? Então, aqui nós temos para identificar melhor uma figura. Então, nós temos uma fita dupla de nucleotídeos aqui, que nós chamamos então de DNA. Quando é esse DNA, esse material genético nosso, que se encontra no núcleo de nossas células, ele está envolvido aqui em proteínas denominadas de histonas, tá? Formando então as cromatinas. E essas cromatinas, elas vão se condensar, vão se enrolar aqui durante a reprodução de uma nova célula, formando então essa cromatina, formando então o cromossomo. Então, qual que é a ligação de DNA e essas proteínas histonas, né? As histonas são as principais proteínas presentes no DNA. Então, elas estão enoveladas aqui, enroladinhas nessa fita dupla de nucleotídeos. E elas, as proteínas, são responsáveis, então, por regular a expressão ou a inibição dos genes no nosso corpo durante a reprodução. Porque quando ela vai se compactar aqui, elas vão ficando bem juntinhas. Número 6, quais foram os cientistas que descobriram a estrutura do DNA? Nós temos aqui, de forma inicial, nós temos essa cientista aqui, Rosalind Franklin, que fez então essa foto, tá, de raio-x aqui. E aí, essa foto ajudou, então, esses 3 cientistas, aqui em 1953, então, a descobrir essa estrutura dupla aqui, enovelada de nucleotídeos aqui em 1953, esses 2 de cá, James Watson e Francis Crick e Maurice Wilkins. Então, foram os 3 que foram os responsáveis por identificar essa estrutura do DNA, essa dupla hélice, com base, então, nessa foto feita por Rosalind Franklin. 7. Explique o processo de formação de uma proteína. Para ficar mais fácil, também coloquei um esquema para a gente poder, então, decifrá-lo. Vamos começar, então, com essa fita dupla aqui de nucleotídeos, que é o DNA, o material genético. O RNA, então, vai vir e vai fazer uma cópia aqui desse material genético do DNA. Então, o DNA é transcrito por esse RNA que está aqui de azulzinho, ele vem como se ele estivesse fazendo, então, uma cópia dessas bases que estão aqui do DNA, que estão lá no núcleo da célula. Esse RNA é denominado de RNA mensageiro, por isso esse M minúsculo aqui, ok? O próximo passo, ele sai lá do núcleo e vem trazendo, então, para o citoplasma da célula, mais especificamente por essa organela conhecida, então, como ribossomo. Então, o RNA mensageiro fez a cópia aqui das bases nitrogenadas e vai levar, então, lá para o ribossomo. O ribossomo, então, vai receber esse material genético. Aqui nós temos outro RNA, que nós denominamos de RNA transportador, tá? Ele vai trazendo outras bases nitrogenadas para estar ligando a essa que o RNA mensageiro trouxe, só que ele vai estar trazendo também essas bolinhas aqui pequenininhas que nós chamamos de aminoácidos, que se encontram soltas no citoplasma. Ele vai trazendo, então, cada um vai trazendo, então, um aminoácido e levando também para o ribossomo. E é o ribossomo que vai juntando cada aminoácido desse aqui, tá? Que ele vai recebendo e vai estar formando, então, um conjunto de aminoácidos aqui, vai estar formando, então, uma proteína. Então, desde o início, o RNA mensageiro faz uma cópia aqui das bases nitrogenadas do DNA lá no núcleo, leva, traz aqui para o ribossomo, juntamente com o RNA mensageiro que trouxe a informação, o RNA transportador leva também, juntamente com os aminoácidos, e aí vai unindo, então, os aminoácidos, um conjunto de aminoácidos, forma, então, uma proteína. Questão de número 8, a sequência de nucleotídeos ATG, CAC, CTA formam um segmento de DNA de dupla hélice, porque o DNA é uma fita dupla de nucleotídeos.
ao se ligar à fita complementar. Então, qual fita que vai estar ligando, então, a essa sequência aqui de nucleotídeos, dessas bases nitrogenadas? Vamos relembrar, então, o pareamento específico. A adenina sempre se liga na timina e a citosina sempre vai se ligar na guanina e vice-versa. Tá? A fita que nós temos lá, eu separei de 3 em 3, porque nós chamamos de códon. O códon é a trinca de bases nitrogenadas, ou seja, 3 bases nitrogenadas formam um códon. Segundo códon, terceiro, então, aqui, códon. Então, vamos fazer a fita complementar. A adenina se liga na timina, timina na adenina. Guanina se liga na citosina, conforme aqui as regrinhas de pareamento, então, específicos aqui em cima. Citosina se liga na guanina, adenina, timina, citosina na guanina, citosina na guanina de novo, timina na adenina aqui em cima e adenina na timina. Então, aqui, sempre adenina na timina, timina na adenina, citosina na guanina, guanina na citosina. Nós conseguimos, então, formar essa fita complementar aí abaixo. Quando uma célula produz uma nova célula, a duplicação de DNA, portanto, está aí a fita complementar que foi duplicada para a produção de uma nova célula. Nós temos nessa última questão uma continha. Se o total de bases nitrogenadas de uma sequência de DNA de fita dupla é igual a 240 e nela existirem 30% de adenina, o número de moléculas de guanina vai ser quanto? Então vamos lá. Ele quer saber o número e não a porcentagem. Então vamos seguir os passos. Vamos começar somando as 4 bases, adenina, timina, citosina, guanina, porque é um DNA, então tem timina. Sempre vai ser no total de 100%. Ele deu, então, no enunciado aqui em cima que existem 30% de adenina. Se a adenina se liga na timina, timina também vai ter o mesmo valor. Então, 30%. Eu já tenho 2 valores. O próximo passo é estar somando, então, essas 2 bases que eu tenho. Adenina mais timina, 60%. 30 mais 30. Agora, eu vou tirar esse total aqui de bases, aqui em cima que é 100. 100 menos esse valor que eu encontrei, 60, que é adenina mais timina, eu tenho 40%. Eu vou colocar, então, esse 40% dividido por 2, porque metade vai ser as outras bases que faltam. 20 de citosina, que sempre será o mesmo valor da guanina, outros 20%. Então, para dar o 100%, 30, 30, 20, 20, nós temos 100%. Não terminamos por aqui porque ele não quer a porcentagem somente da guanina, ele, na verdade, ele quer o número de guanina. A porcentagem é 20. Então, vamos lá. O total de bases é 240. Nós vamos multiplicar aqui embaixo pela porcentagem que é a guanina, que é 20%. 240 vezes 20% ou 20 sobre 100. Nós vamos cortar um zero em cima, corta um zero embaixo para facilitar a resolução. Cortando outro zero em cima, outro embaixo. Nós temos 24 vezes 2. Respostinha, 48. Então, a quantidade, o número de moléculas de guanina vai ser, então, aqui embaixo, 48 guaninas. Para a gente finalizar a atividade que vocês vão resolver agora, vocês deverão anexar no Class 1 de Biologia, é essa questão, parecida com essa que nós acabamos de resolver. Considere uma molécula de DNA, porém agora nós temos 1.200 bases nitrogenadas, o valor total é 1.200, e 20% vai ser citosina. Eu quero a quantidade em números, igualzinho eu acabei de fazer, das 4 bases, adenina, timina, guanina e citosina. Vocês vão copiar essa questão no caderno, responder colocando todas as continhas, tá? E a resposta final, tirar uma foto e anexar lá na nossa sala de aula lá da Biologia, ok? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula.